inegável que o Sérgio Moro prestou um grande serviço ao Brasil com a Operação Lava Jato, entre 2014 e 2018, quando ele foi o juiz do 13ª Vara Federal do Paraná. Já era juiz antes, já tinha desempenhado um papel importante. Foi juiz auxiliar, inclusive, do STF, da ministra Rosa Weber. Teve um papel importante, muito importante. Devassou o maior esquema de corrupção da história, o Petrolão. Fez com que, com as suas decisões, milhões de reais fossem devolvidos ao Brasil, né, ao erário, às empresas que foram roubadas, especialmente a Petrobras. Muito importante. Colocou um monte de corruptos na cadeia, também muito importante. As delações premiadas, mais de uma centena, foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Fez com que toda a sociedade civil ficasse mais ligada sobre tudo que estava ocorrendo, ficando atenta, né, e fazendo com que iniciasse um processo de renovação política que, infelizmente, ainda não produziu frutos, só mudou o nome, as pessoas, mas os hábitos são quase os mesmos, mas isso são outros 500, mas o que importa é que teve um sopro de mudança, inclusive em outubro do ano passado, e isso tem a ver também com a importante participação do juiz Sérgio Moro. Porém, contudo, todavia, quando ele adere ao governo Jair Bolsonaro, aí é uma tragédia, ele virou um político. E olha, basta acompanhar a entrevista que ele deu à revista Veja dessa semana. Você olha ali, é um político tradicional, que está pensando, que é a única que tem como obsessão agora apoiar o Jair Bolsonaro a presidente em 2022, que não se manifesta sob o laranjal do PSL de Minas Gerais, do seu colega de ministério, Marcelo Álvaro Antônio, que isso não se manifestou no assassinato da menina Agatha Félix, de 8 anos, lá no Rio de Janeiro, não se manifestou sobre a invasão policial do Hospital Getúlio Vargas, os policiais, cerca de 20 da PM do Rio, que iam lá, queriam a toda custo retirar a bala, que era a prova do crime, do assassinato da menina, do tiroteio de ontem terrível, com armas pesadíssimas, também ele não se manifesta, sobre a questão Marielle Franco, idem, sobre as declarações infelizes do presidente defendendo tortura e torturadores, violando a Constituição, e ele é ministro da Justiça, ele também não se manifesta, e sobre constantes violações aos direitos fundamentais consagrados no artigo 5º, que o presidente ou que ministros desse governo, seus colegas, fazem cotidianamente, e ele também não se manifesta. Aderiu à velha política, é um político tradicional. Hoje mesmo, quando questionado por um jornalista sobre a questão do ministro do Turismo, ele se recusou a responder como um político tradicional. Um político republicano responderia tranquilamente, mas ele não, ele aderiu à velha política, infelizmente. Era melhor aquela visão e aquela figura que o Brasil conheceu, né, entre 2014 e 2018, que era um juiz sério, com sentenças consideradas juridicamente muito bem fundamentadas, né, que teve coragem de enfrentar o crime organizado no Brasil. Aquele era o juiz Sérgio Moro. Triste é esse, o ministro Sérgio Moro, aquele que comunga e concorda com a velha política. Infelizmente, é esse o Sérgio Moro que nós temos e teremos daqui para frente. O juiz, esse é assunto da história.